Tomai e comei, isto é o meu corpo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, continuamos então a nossa busca diária pela verdade, pelos princípios eternos, por nossa bússola que nos guia pelo caminho da salvação, nos guia pelo caminho estreito, que nos conduz para a verdadeira felicidade. Continuamos no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus e estamos no versículo de mesmo número, coincidentemente. E deixa eu te falar, este é um dos principais versículos de toda a Bíblia, aquele em que Jesus fala que o pão é o seu próprio corpo. Quando de repente Jesus começa a abençoar o pão, ele então diz a fórmula: tomai e comei, isto é o meu corpo. Amados, Jesus não está falando, isso simboliza o meu corpo. Ele não está falando, faz de conta que isso é o meu corpo. Ele não está falando de maneira nenhuma para fazer uma representação de que aquilo é o corpo dele. Deus se fez homem e habitou no nosso meio. Então, querendo ser alimento para todas as pessoas, ele se faz o alimento mais humilde. Ele se faz pão e nos convida para o banquete da sua própria carne e do seu próprio sangue. Ele também afirma, no versículo seguinte, o 27, mandando que todos bebam do seu cálice, ele fala que aquele cálice é o sangue dele, o sangue da nova e da eterna aliança, que é derramado por muitos homens para a remissão dos pecados. Então ali ele apresenta o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Não é simplesmente representação. Não é um teatrinho. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante do sacrifício do altar, se renova o sacrifício de Jesus, do pão e do vinho, da carne e do sangue. Talvez até este momento para você simplesmente seja uma representação. Quantos de nós já não escutamos aí inúmeras e inúmeras vezes as constantes influências de contaminações protestantes, no qual dizem ser apenas uma representação. Mas eu convido você a fazer uma breve pesquisa pela internet com termos de busca milagre eucarístico. Você vai ver inúmeros fatos, inúmeros relatos falando a respeito de situações em que a hóstia virou carne, em que o vinho virou sangue. Existem sim milagres que remontam lá na Idade Média, mas existe um milagre em especial que remonta no século XX, lá na Argentina, em que o bispo era o Bergoglio, que hoje é Papa. E ele mandou fazer análise daquele pedaço de carne, descobriu-se que era carne do coração. O mais incrível ainda, aquele coração, quando tirou o tecido, o coração estava vivo e ele continuava vivo. E o mais incrível ainda, mandaram comparar com o material genético do coração do milagre de Lanciano lá na Itália. Chegou-se à conclusão de que se tratava da mesmíssima pessoa. Amados, o milagre de Lanciano é da Idade Média. O milagre de Buenos Aires é recente. Então, a mesma pessoa deixou um pedaço do seu coração numa cidade da Itália e depois aí de mais de 1000 anos, ele passou em Buenos Aires e deixou outro pedaço do coração dele. Detalhe, vivo, tecido vivo. Jesus nos diz claramente: isto é o meu corpo, tomai e comei.
E como bons católicos, nós precisamos ter plena consciência disso e, acreditando firmemente que Jesus está na hóstia consagrada, buscarmos o maior número possível de missas. Eu lembro uma vez em que um pregador esteve no nosso grupo de oração e ele falou de um relato, uma conversa em que ele teve com um evangélico. O evangélico perguntava para ele: você acredita mesmo que Jesus está naquele pedacinho de pão? E ele falou: acredito, com certeza eu acredito. Ele parou, pensou, refletiu, e aí ele disse: eu também, se eu acreditasse, eu comungaria todos os dias. E aí eu te faço uma pergunta: você acredita? De fato, você acredita que é o corpo do Senhor? Que é o próprio Jesus quem está lá? Alimento para nossa alma? Ou você vai por obrigação? Que o Espírito Santo te conduza numa reflexão. Porque pensa bem, Jesus diz: é o meu corpo. Então Jesus está lá. E se Jesus está lá, por que você só vai uma vez na semana? Amados, procuremos ir o máximo possível, porque Ele está esperando por cada um de nós, todos os dias. Talvez não tenha missa aí todos os dias onde você mora, mas você pode visitá-lo todos os dias. Que o Espírito Santo incomode seu coração para isso. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.